O detalhe dessa lição que tratamos aqui, a lição de número 13, né? A igreja e a lei de Deus. Creio que o detalhe, não dá para definir com uma frase, mas o detalhe é que essa relação da igreja com a lei de Deus deve ser muito baseada primeiro, né? No sentido de compreender o que a lei de Deus realmente representa. Vimos nessa aula e nas que se passaram que a lei de Deus não é uma frase, não é uma ideia, não é um dogma, mas a lei de Deus é um conjunto, um compêndio do volume dos 5 livros, principalmente, que formam o Antigo Testamento. Claro que depois vem Salmos e tudo. A lei de Deus não é uma frase, um mandamento ou um dogma, né? E vimos, tudo isso é a lei de Deus. Mas é muito, como eu falei que o detalhe não é só uma frase, é importante destacar também que a igreja que Jesus não aboliu a lei, nós nos preocupamos com a lei, mas a nossa prioridade está naquilo que o autor de Hebreus capítulo 1 fala, né? Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Então, o nosso objetivo é nunca esquecer de que a lei aponta a Cristo. Cristo é o principal objeto da lei, não é mesmo? E também o próprio Cristo fundamenta isso em Lucas 24, quando ele, conversando com aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, ele cita a lei. Veja que ele não está lendo a lei, ele está recitando a lei. Começando por Moisés. Jesus conhecia a lei muito bem, guardava a lei, cumpriu a lei. Começando por Moisés, mostrou o que dele mesmo dizia as Escrituras. Mas começou por Moisés, começou com a lei. Então, para nós hoje, enquanto igreja, o importante é compreender a lei de Deus, aprender sobre a lei de Deus, entender que a lei, o propósito dela é apontar que nós somos pecadores, e a nós não compete ficar debatendo com denominações religiosas que ficam querendo guardar detalhes, né, da lei, do Antigo Testamento, mas a nós compete ouvir a voz de Jesus. É esta voz que nós ouvimos, obedecemos, seguimos e queremos aguardar. Então esse resumão que eu fiz aqui é um detalhe muito importante.